Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô bem também e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês talvez uma das experiências mais incríveis que eu vivi na minha vida. Eu fiz um intercâmbio de um mês em Malta e eu quero contar um pouquinho para vocês dessa experiência e no final desse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha opinião, é claro, se vale a pena ou não fazer um intercâmbio de apenas um mês. Então, bora pro vídeo! Começou quando eu estava decidida a fazer um intercâmbio em Dublin. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei um vídeo do Thiago Lopes falando sobre Malta. Eu nunca tinha ouvido falar nesse lugar. E comecei a pesquisar e eu vi que os preços eram muito parecidos. E além disso, era um país turístico maravilhoso, com lindas paisagens, lindos lugares para conhecer. E foi aí que eu mudei de ideia e resolvi ir para Malta. Se você não sabe aonde fica Malta, Malta é um país bem pequenininho, que na verdade é uma ilha que fica ali na região da Europa também. E por ser uma ilha, vocês imaginam quanta beleza existe naquele lugar. Bom, eu já estudava inglês aqui no Brasil por aproximadamente 4 anos, então eu achei que o intercâmbio fosse agregar ainda mais, né, no meu aprendizado. Eu achei que já estava na hora de eu colocar em prática o que eu estava aprendendo aqui, ver como que esse inglês funcionaria na prática, né? E isso rendeu boas histórias, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, gente. Eu fiz o intercâmbio, mas como era um país lindo, a gente resolveu envolver tudo num negócio só e fizemos uma viagem turística, conhecemos vários lugares ali da Europa. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, deixa aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que vai te garantir boas risadas. Nós cometemos muitos erros, fizemos várias cagadas, muita coisa deu errado, mas no final deu tudo certo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais dessa viagem, deixa aqui nos comentários, porque hoje eu vou me ater apenas ao intercâmbio e Malta, que provavelmente é o que você gostaria de saber clicando nesse vídeo. Bom, eu fechei tudo em cima da hora e eu não tive muito tempo para pesquisar os preços, então não dá para ter muita base nos valores que eu vou passar para vocês, mas eu fechei tudo por conta. E também esse intercâmbio eu fiz em 2019, então provavelmente muita coisa mudou de lá para cá, tá? Eu não quis fechar um pacote, né? Porque existe aquele pacote que você fecha a escola com a casa, que é muito interessante. Mas como foi eu e o meu marido, eu precisava de um lugar para ele ficar também. E eu não consegui encontrar uma escola que oferecesse isso, né? Oferecia estadia apenas por aluno. Então eu optei por fechar os estudos separados da escola. Eu pesquisei bastante, procurando uma escola que fosse mediana, que estivesse dentro do meu orçamento, e eu encontrei a Ace English. Ela fica ali, acho que na região do Suieik. Provavelmente eu vou falar muitos nomes errados, mas é porque, gente, a pronúncia lá é muito diferente do que a gente tá acostumado. Então é melhor eu escrever o nome aqui pra vocês. É um lugar muito legal porque é uma cidade com muitos comércios. A escola fica dentro de um shopping, então a gente tinha bastante lugar para passear ali, para conhecer, né, a pé mesmo. E eu consegui fechar o estudo por um mês, meio período no período da tarde, com aproximadamente 4 horas de aula, por R$ 3.200. E aí, a estadia, eu optei por fechar um Airbnb. Foi a minha primeira experiência com Airbnb e foi maravilhoso. Eu optei por ficar numa estadia coletiva, então era uma casa coletiva, né? Os cômodos eram compartilhados, mas eu tinha um quarto de casal que era para mim e para o meu marido. Então, essa estadia ficou aproximadamente 850 euros. Era muito perto da escola, eu gastava coisa assim de 10, 15 minutinhos para ir a pé.
Então foi muito bom, porque eu ia e voltava a pé todos os dias. No começo eu fiquei com receio com relação à estadia compartilhada, né? Porque eu fui com meu marido, sei lá, seria estranho, né? Mas, gente, eu não mudaria isso de jeito nenhum. Por quê? Isso permitiu a gente conhecer pessoas incríveis, culturas totalmente diferentes da nossa, como que as pessoas são diferentes de nós. E eu acho que isso enriqueceu ainda mais a nossa experiência. Então você acaba perdendo um pouco da privacidade, você não faz as coisas exatamente no horário que você quer, tem esses contras, mas o ganho que você ganha de cultura, de conhecer outras pessoas, de poder praticar o seu inglês, vale muito a pena. Então isso eu faria sem dúvida de novo, do mesmo jeito. A passagem para a Europa, ida e volta para uma pessoa, ficou um valor aproximado de R$3.700, né? Eu falo daqui para a Europa, ida e volta, porque, como eu disse, nós fizemos uma trip, literalmente. Então, eu fechei vários voos ali dentro da Europa, porque é bem baratinho para viajar ali dentro. Então, eu passei na França, eu conheci a neve, eu passei na Suíça, então foi muito enriquecedor. Então por isso eu não consigo dizer exatamente o preço da passagem, mas dá para vocês terem uma ideia de quanto ficou tudo isso, tá? Com certeza se você pesquisar, é bem provável que você consiga preços melhores, ainda mais se você conseguir fechar tudo com antecedência ou fazer algum pacote com escola. Mas fica aí a dica e os valores para vocês terem alguma ideia de quanto ficou tudo isso. Uma informação importante também, nós gastamos uma média lá de 50 euros mais ou menos com alimentação, mas a gente teve uma alimentação bem enxuta, então a gente comia sempre pão e massa, porque a gente queria passear. Então a gente não ficou esbanjando com comida, com alimentação, nem nada disso, para conseguir usar o nosso dinheiro para curtir o lugar, né? Então foi uma questão de escolha nossa, de opção nossa, tá bom? Agora falando um pouquinho sobre o intercâmbio, que é o que interessa para vocês. Bom, como eu disse, pelo que eu pesquisei, a ACE era uma escola mediana, a localização dela é excelente, a carga horária do curso também foi bem legal, meio período. Normalmente o período da tarde ele é mais barato, então por isso eu optei por fazer o período da tarde, porque eu só ia estudar, eu não ia trabalhar lá, então para mim era indiferente o período. As aulas eram em grupo de aproximadamente 20 pessoas e a escola não forneceu um material, um livro mesmo, então o material era xerocado, eles entregavam o xerox de acordo com a aula, com a aula que era preparada. Na minha turma, nós tínhamos uma média de 8 brasileiros, mais ou menos. Eu sei que isso pesa bastante, porque quando você vai fazer um intercâmbio, você deseja ter experiência com pessoas que falam a língua nativa ou que falam outros idiomas. Então, se você tem uma sala só com brasileiros, isso pesa muito no seu aprendizado. Então, assim, com relação à escola, o estudo era muito bom, né? Chegando lá eu fiz uma identificação de nível. Aqui no Brasil eu era considerada, eu estava no nível intermediário, mas na identificação de nível lá eu fui avaliada como nível pré-intermediário, que foi só uma conversa com o professor. Isso é comum acontecer porque o nosso ritmo de idioma, né, de conversar é muito diferente do deles, então eu já esperava que isso fosse acontecer. Eu ingressei no nível intermediário, eu revi muito conteúdo daqui, mas de uma forma mais fluente, vamos dizer assim, porque não tinha aquela segurada no nível, sabe, que o professor dá aqui, que ele fala mais devagar para você conseguir acompanhar. Lá não tinha isso, a aula ela era natural, era no inglês assim, espontâneo. Então aí foi onde eu senti mais, por mais que eu estava revendo pontos gramaticais, eu estava tendo um ganho muito grande de vocabulário e de pronúncia e de audição, né, de listening, porque eu estava inserida ali num contexto fluente, espontâneo.
O que eu pontuaria é com relação ao material, né? Porque como eu tive contato com várias outras pessoas, eu vi que escolas melhores forneciam um livro para o aluno, o que eu não tive. Também, se você tem escolas que trabalham com um número reduzido de aluno, e normalmente quanto mais cara a escola menos brasileiros tem em sala de aula. Então, é tudo isso que você tem que colocar na ponta do lápis e que eu só descobri quando eu cheguei lá. Olhando para 8 alunos brasileiros dentro de uma sala de 20, foi razoável. Eu conseguia conversar, eu quase nunca fazia dupla com os alunos brasileiros, por exemplo. Então, nessa questão, valeu muito a pena. Talvez hoje eu investiria numa escola um pouquinho melhor, porque o conhecimento é aquilo que você vai trazer de volta. Então, vale muito a pena você investir um pouquinho mais para conseguir ter mais retorno no tempo que você estiver lá. Mas, no geral, se você não tem muito orçamento, vale muito a pena fechar com a ACE pela localização, pelo nível da aula, pelos recursos que ele oferecem, tá super dentro. E aí, é claro que eu queria compartilhar um pouquinho também com vocês da minha experiência em Malta, que é um país sensacional. Gente, como eu fiquei feliz por ter escolhido fazer o intercâmbio lá. O inglês que eles falam lá não é bem o inglês americano, porque eles têm um sotaque que é diferente. Então eu demorei um pouquinho para me adaptar com essa questão da pronúncia deles. Mas logo logo você entende as diferenças do que a gente está acostumado, né? Não sei dizer se seria bem o inglês britânico, não me parecia ser, mas é porque eles têm um pouco da mistura do maltense, né? Porque eles têm o idioma deles, que é o maltense, e tem o inglês. Não tivemos problema dentro do país com relação ao idioma, porque todos os lugares que a gente foi, as pessoas falavam em inglês, então não aconteceu em nenhum momento da gente chegar e a pessoa falar, eu não falo inglês. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos, tá? Com relação ao idioma do país, fiquem tranquilos porque todo mundo fala inglês. Falando um pouquinho da minha experiência no país, gente, vale muito a pena você já ir programado para conhecer os lugares turísticos, porque lá tem muita, mas muita coisa legal para vocês conhecerem, né? Suií, que é onde a gente ficou, é uma região central ali, mas a capital do país é Valetta. E Valetta é lindo, porque lá tem muitas igrejas maravilhosas. Eu tava tentando achar uma palavra para definir, mas não consegui. São igrejas enormes, antigas, com anos e anos de história, e que se você for de alguma religião, se você gostar, na verdade, você não precisa nem ser de religião, se você gostar de história, você já vai ficar apaixonado de conhecer. Valetta é um lugar comercial, então para você comprar lembrancinhas, por exemplo, vale muito a pena você passar por lá. Eu comprei algumas lembrancinhas nessa cidade e vale a pena conhecer as igrejas, que são maravilhosas. Tem muito lugar turístico ali dentro dessa cidade mesmo. Nós passamos também por Golden Bay, acho que é assim que fala, que é uma praia com areia. Pra gente no Brasil isso é óbvio, mas em Malta é muito comum as praias serem de pedra, né? Porque é uma ilha. Então na beirada da água ali, da praia, é pedra. Então essa praia que a gente foi conhecer, ela era de areia, uma areia bem douradinha, uma areia bem soltinha, muito legal. Uma pena que quando a gente foi estava muito frio, então acabou não dando para aproveitar muito, a gente nem entrou na água. E pausa aqui para uma observação importante: leve uma câmera fotográfica que preste, porque a gente conheceu um dos lugares mais lindos da nossa vida e não tinha um celular decente para tirar foto. Então é bem provável que a maior parte das imagens que você está vendo aqui a gente pegou na internet para conseguir mostrar o que a gente viu, porque o nosso celular não funcionou. Então, voltando pro vídeo. Então, Golden Bay estava muito frio, a gente não conseguiu aproveitar muito a praia, infelizmente, né?
A gente passou por um lugar também que chama Emdina Rabá, acho que é isso, que é como se fosse uma vila romana, com ruas estreitas, as casas não tinham portão, sabe? As pessoas ficavam tipo na janela, assim, já na rua. Foi muito legal conhecer lá, porque eu me senti numa vila romana, literalmente isso, só que em Malta. Então foi uma experiência que valeu muito a pena. E nessa cidade a gente também passou pela Catacumba de São Paulo, que é assim que eles chamam. Gente, essa catacumba é um lugar soterrado com túneis embaixo da terra, que foi espetacular, porque as pessoas se refugiaram lá, então tem todo um contexto histórico por trás, tanto da história mesmo do país, de guerras e tal, quanto da história cristã, da religião. Então vale muito a pena você conhecer, porque é enriquecedor, então vale a pena. Um dos poucos lugares que eu consegui nadar foi em Bugiba. Não sei se é esse o nome, mas Bugiba, eu dei um mergulho lá na água porque realmente a água era irresistível, um lugar lindo. E, gente, o problema a gente foi, não era verão, né? Não era verão em Malta, então ventava muito. Então, por mais que tava um sol que te queimava, o vento dava muito frio. Então, entrar na água realmente foi uma tarefa difícil, porque o oceano estava congelante. Mas eu me aventurei a dar uns mergulhos na água. Esse momento, infelizmente, não foi muito bem registrado pelas nossas câmeras, mas valeu a pena. Conversei com umas crianças japonesas, chinesas, que me deram um baile de inglês, e que eu percebi ali que eu não conseguia falar nada de inglês, porque eu não entendia bolufas do que eles estavam falando. E um dos lugares mais sensacionais que você tem que pagar para conhecer em Malta, porque você precisa ir de barquinho, é a Blue Lagoon. A Blue Lagoon foi cenário de vários filmes, é um lugar com um oceano que tem várias cores, que é inexplicável, realmente. Eu via no vídeo e eu achava que tinha edição, e quando eu cheguei lá e vi com os meus próprios olhos, eu falei, uau, é real. Então é incrível, a água é cristalina, você vê as águas vivas nadando a olho vivo, literalmente, a olho nu. Então valeu muito a pena a gente ter ido até lá. E nós fomos conhecer de barquinho a ilha de São Paulo, que na verdade eles acreditam, né, que quando a Bíblia relata que o apóstolo Paulo naufragou na ilha de Malta, provavelmente ele naufragou nessa ilha e dali ele foi transferido para Malta, que é bem pertinho, eles conseguem ir de barco, que foi o que a gente fez. Então valeu muito a pena conhecer esse lugar, foi enriquecedor tanto na questão de fé, quanto na questão histórica e na questão de conhecimento também, de idioma e de vida e de experiência e de tudo. Então, gente, acho que pela forma que eu contei toda essa experiência, você provavelmente já entendeu que vale muito a pena. Fica o meu conselho, vá programado para conseguir viajar e conhecer os lugares. Então, se prepare financeiramente para isso. Europa é barato para você viajar de trem, então se você descer lá em Frankfurt, por exemplo, você vai de trem para os lugares, o que é muito legal, sai muito barato. Dependendo do hotel que você fechar, você nem paga passagem de trem. E para viajar de avião também é muito barato. E se você não quiser fazer nada disso, quiser descer em Malta e ficar indo de ônibus, conhecer todos esses pontos turísticos ali dentro da ilha, você pode. Tem lugares que a gente não visitou e que são incríveis, como por exemplo o cenário, a vila de Popeye, que é uma vila ali do Popeye mesmo. A gente não conseguiu ir porque não deu tempo em um mês de ir. Tem outras coisas que eu não vou conseguir lembrar agora, mas tem muito lugar para conhecer.
E agora, para finalizar esse vídeo, antes que ele fique com 30 minutos, eu quero dar a minha opinião final para vocês. Eu demorei um pouco para me adaptar, né, com a pronúncia e tal, com o tempo de fala, mas eu percebi que quando eu comecei a me sentir à vontade, que eu já estava entendendo as coisas, já estava começando a interagir, estava na hora de eu vir embora. Então é lógico que hoje, se eu pudesse, eu teria escolhido ficar um pouquinho mais. Mas não que um mês não vale a pena, porque se você for por um intercâmbio para ficar uma semana, eu já te digo que vale super a pena, porque, gente, a experiência com culturas diferentes, de você conseguir falar inglês, de você ser entendido, de você tentar, de você arriscar, se expor, é sensacional. Então, vale muito a pena. Que seja uma semana, que seja 6 meses. Então, pela experiência, sim, vai em frente, porque é uma experiência incrível. Vai valer cada centavo. Agora, pelo inglês, eu acho que se eu tivesse ficado um pouquinho mais, eu teria aproveitado, eu teria voltado com o inglês melhor e teria sido mais proveitoso para mim, né? Porque eu não percebi muito resultado, não percebi muita diferença do inglês que eu entrei pro inglês que eu saí. Foi mais na parte auditiva que eu conseguia entender melhor as pessoas. Mas isso foi a minha experiência. Tudo isso depende do quanto você está disposto a se expor, do quão você vai passear e você vai dar sua cara a tapa lá dentro. Tudo isso interfere muito. Eu acabava conversando com meu esposo o tempo todo em inglês. Então tudo isso vai fazer a sua experiência diferente. Lembre-se, você está investindo o seu dinheiro, o seu tempo. É uma experiência incrível e ela pode ser ainda melhor se você não tiver vergonha e se você resolver usar essa oportunidade para aprimorar o seu inglês. Então, vai sem medo, erra mesmo. E se alguém der risada de você, você chama a pessoa para falar em português com você, porque provavelmente ela não vai saber. Então, se você está arriscando um inglês que você não tem, provavelmente você já é o cara por isso. Então, é isso que a gente tem que pensar. Bom, essa é a minha opinião. Eu não vou prolongar para o vídeo não ficar muito longo, mas se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou compartilhar com vocês. Não se esquecem de dar o seu joinha aqui se você gostou desse vídeo. Já aproveita e se inscreve no meu canal, porque eu tô sempre postando coisas novas por aqui. E é isso, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!